Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos. E nós estamos nessa caminhada de 40 dias. E hoje vamos falar do capítulo 42, sobre a tribo de Gade. E quem vai nos apresentar este assunto é a irmã Jaciara Santos. E com ela a palavra. Seja bem-vinda, Jaciara. Bom dia a todos os irmãos. Gratidão a Deus por mais um dia, por estarmos aqui reunidos. E hoje, nessa manhã, vamos explanar sobre Gade, né? Que é um dos filhos de Jacó. É o primeiro filho de Zilpa. E na colocação 7º, né? Aqui no texto, diz que Gade, da infância e a vida pessoal de Gade, o 7º filho de Jacó, nada específico ficou registrado, né? Era o primeiro filho de Zilpa, a serva de Lia, mas baseado no registro apresentado, parece que Gade e os outros filhos que nasceram a Jacó, de Bila e Zilpa, estavam longe de ser personagens exemplares em sua juventude. O que quer dizer esse parágrafo, irmão? É que antes eles sempre estavam em grupo, né, com os irmãos, e sempre desobedecendo os pais. É tanto que o pai tinha Josué, Josué sempre foi assim, os olhos de Jacó, né? Quando estavam os irmãos reunidos, porque Jacó estava em outra atividade, então sempre mandava Josué para observar, né, o que eles estavam fazendo. As palavras proféticas de seu moribundo pai abrem um capítulo na vida e do caráter desse filho. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Gade, por ser considerado como um tipo de apóstata que é superado por uma tropa de tentações, mas desperta para o seu perigo e na força que lhe é dada por Deus, vence afinal e entra nos portais de pérola de Nova Jerusalém, regozijando-se no Senhor. Aqui traz para ele, né, depois que juntou com os irmãos e acometeram tal pecado com o seu próprio irmão, né, eles voltaram a Cristo e pediram perdão, irmãos. Por isso que aqui o texto traz para a gente que seu nome vai estar nos portais. O segredo dos gaditas serem vitoriosos sobre seus inimigos é dado no relato de uma de suas grandes batalhas. Na peleja, clamaram a Deus que lhe deu ouvido por quanto confiaram nele. Então, desde criança, o pai ensinou, né, que deveria todos buscar a Deus, ensinar que existe um Deus poderoso e que ele há de fazer por nós, né? Aqui diz que o que o texto traz para a gente de um entendimento é que a gente tem que clamar a Deus de nossas necessidades. E eles, devido ao fato que esses filhos de Jacó cometeram, eles também buscaram a Deus. Buscaram a Deus por arrependimento do que eles fizeram, né? E nós também temos que buscar arrependimento do que fizemos. Aqui, ó, na peleja, clamar a Deus que ele dê ouvido por quanto confiaram nele, né? Então devemos confiar a Deus, buscar a Deus e confiar verdadeiramente. Aqui tem um trechozinho do que está escrito em Mateus, como foi dito, lido pela irmã Alexandra, em Mateus 14, 30, 31, que diz: quando Pedro descobriu que estava realmente afundando sobre as ondas sobre as quais estiveram caminhando, clamou ao Senhor: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Da mesma forma, aquele que se vê superado por tentações sobre as quais foram vitoriosos no passado tem o privilégio, como Gade e Pedro, de pedir ajuda e imediatamente a receberá, se colocará em sua confiança em Deus. Então, aqui traz para a gente que mesmo passando por provas, por dificuldade, né, temos um Deus que está de braços abertos para nos dar ouvido e estender os braços, né, por nós, para nos confortar, nos conceder, Senhor, a bênção, a proteção e o perdão de nossos pecados e falha. Quando Pedro estava em perigo, ele disse: Senhor, me salva, né? Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo rapidinho. Eu passei em um concurso em outro município para ser professora, eu já ensinava lá, né? E aí a gente era de contrato. E aí eu passei no concurso, por eu trabalhar aqui na cidade de Santo Estevão, na secretaria,
eles não deixaram eu assumir. E lá já teve 2 concursos que eu tinha feito e caiu, né? Derrubaram. Não assumiram. Então, dessa vez, todo mundo ficou falando assim: tu vai, já 2 concursos que tu fez, tu passou e não assumiu porque houve falha e a justiça vetou. E por que tu vai desistir agora de tu, 20 anos aqui no município de Santo Estevão? Tu vai para assumir esse, né? Então ficou essa pergunta na minha cabeça, várias perguntas, vários questionamentos, né? E eu esqueci de pedir a Deus, jejuar e clamar a Deus, irmãos. E aí eu ouvi essas vozes e não fiquei, né? Mas também teve vários empecilhos, eles não deixaram eu assumir, não me deram oportunidade. Teve um advogado lá que ficou parecendo um leão, um monstro, né? Dizendo você não pode, você trabalha lá em Santo Estevão, você não pode. Não deu nem a oportunidade de eu assinar o termo de posse, né? De parar para pensar em qual vou ficar, me decidir. E ele criou tanto obstáculo, irmão, tanta gente criou tanto obstáculo, que me deu uma tristeza no meu coração, tanto, que eu entrei assim, em um estado de eu não olhar para a cara do advogado se eu encontrasse na rua, sempre vinham pensamentos maus, né, referente a esse advogado. E todos, né, que estavam ali na reunião, que é uma comissão que se reúne, né, então todos foram contra mim. Então eu fiquei muito triste, fiquei muito tempo com raiva deles, mas eu sempre clamava a Deus: ó Deus, não deixa o ódio permanecer no meu coração. Não deixe que eu venha fazer o que não é bom aos teus olhos, né? Que seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar, porque eu já estava trabalhando aqui. A diferença é os horários, né? Que quando você assume a sala de aula, você tem mais tempo para estudar, para tomar conta da sua casa, mesmo que seja trabalhoso nas atividades. E o meu não, o meu é 40 horas, eu tenho que estar lá todos os dias, o dia todo, né? É referente. E também questão também de salário. Né? Então, assim, eu não parei para apresentar a Deus essa dificuldade. Eu não parei, né? Mas também eles deram um prazo muito curto, foi em 27 de dezembro, só tinha 3 dias para ver toda a documentação, ver se vai assumir ou não. Então, foi o prazo muito curto, irmãos. Então, eu entreguei a Deus, pedi a Deus para que não ficasse muito tempo esse ódio no meu coração. E esse advogado, né, ele é pastor da Assembleia, agiu de forma errada. Mas eu vi o poder de Deus sobre minha vida, sobre tirar o ódio, não deixar eu ficar com ódio, não deixar eu ficar com depressão, né? Mas foi, assim, um período muito triste que eu passei, porque é um concurso que eu queria há muitos anos, né? Ser professora. Era o meu sonho ser professora. Eu trabalhei muitos anos de contrato, mas tudo eu entreguei na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. E um dia ele parou e falou assim: eu vejo que você ficou com ódio de mim, né? Um dia ele parou na rua, depois de 3 anos ou mais, que você ficou com ódio de mim. Eu falei: não fiquei com ódio de mim, não. O Deus que eu sirvo, ele tirou o ódio que eu tive de você. Falei só assim para ele. Ele disse: não foi minha culpa. Não foi minha culpa, né? Que foi porque não poderia. Então, se justificou da melhor forma dele, né? Ele como advogado. Mas o importante, irmãos, é que eu clamei a Deus e pedi a Deus para que o ódio não morasse no meu coração. Então, eu vejo que a maioria das pessoas, quando estão doentes de ansiedade, de depressão, é porque deixa morar algo muito tempo no seu coração, né? A gente viu, Deus viu quando Elias estava com medo, né, de ser morto por Jezabel. E ele correu e fugiu. Mas ele voltou e disse que não tinha medo da morte. Mas Deus não deixou, né? E levou ele para as montanhas. E dali ele ficou aguardando a voz de Deus. Então a gente, quando passar por qualquer tribulação, devemos entregar a Deus, confiar que Deus vai agir. Mas enquanto isso, ficamos em oração, irmãos. Foi o que eu fiquei em oração para Deus tirar todo o ódio, toda a ira do meu coração. E eu sou grata a Deus por isso, porque Deus sabe, né? Se fosse da vontade de Deus, Deus ia prover tudo para que eu permanecesse lá nesse município. Então, entreguei a Deus
E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho ódio nem de ir mais naquele município e nem das pessoas que não deixaram eu permanecer no concurso. Como diz aqui, né? Pedro buscou a Cristo e Cristo estendeu a mão. Também Gade também estendeu a mão quando entrou em dificuldade. Em continuação com o texto, a todo apóstolo, o Senhor envia essa mensagem. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vós tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família os levarei a Sião. O Senhor usa o símbolo do casamento para ilustrar a união íntima entre ele e seu povo, quando eles se afastam, o desonra, que pensamentos maravilhosos. Ele ainda diz, vai, pois, e apregou essas palavras, eu sou o vosso esposo, ao infiel, né? Jesus é o vosso esposo, é o nosso... Oh, peraí, irmãos, que saiu por causa do tablet, que saiu do lugar, meu pai. Então, Jesus é o vosso esposo, né? Ele é o nosso ajudador, nosso fiel, é tanto que ele odeia a carta de divórcio. Aqui também os segredos de os gaditas serem vitoriosos sobre seus inimigos é acreditado em suas grandes batalhas, porque clamaram a Deus na peleja, e eles lhe deu ouvido, porquanto confiaram nele, né? Está em 1 Crônicas 5:20. Então, eles clamaram a Deus em suas dificuldades. A todo rebelde, o Senhor envia essa mensagem, né? Voltai, ó filhos perfídios, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei um de suas cidades, e 2 de uma família, e vos levarei a Sião. O Senhor utiliza o símbolo do casamento para ilustrar a união entre ele e seu povo. Quando ele, apóstata, o desonra, maravilhoso pensamento, ele ainda diz, vai, e apregou essas palavras, porque eu sou como esposo para vós. De novo o Senhor pergunta, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Ele mesmo responde a pergunta, eis que vossa maldade foste vendido. Eis que por vossas maldades foste vendido. Né? Isaías 51. Aqui Cristo, né? Por vossos pecados, Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, né? O Senhor exige apenas uma coisa do apóstolo, somente reconhecer a tua iniquidade, que contra o Senhor Deus transgrediste. Jeremias 3:13. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João 1:9. Então, aqui devemos, irmãos, nos confessar diariamente nossos pecados, para que Deus possa perdoar, né, e purificar, e nos purificar, porque nós não somos dono da vida. Dono da vida é Deus. A toda aposta, o Senhor diz, vinde-vos e arrazoemos, ainda que os vossos pecados são como escarlata. Eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelho como o carmesim, torna-se como a lã. Isaías 1:18. Ouça o Senhor, arrazoando com os apóstolos. Votai, ó filhos infiéis, eu curarei as vossas infidelidades. Jeremias 3:22. Que maravilhosa promessa! Mas ouça de novo a sua voz arrazoando. Eu sararei a sua apostasia. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Oséias 14:4. Eis uma porção limitada que o apóstata recebe. O Senhor cura a sua apostasia e o ama voluntariamente. Quem que tenha mesmo uma vez provado a paz e o gozo do perdão dos pecados pode oferecimento da cidade de Deus, o nome de Gade estará escrito. Gade, que foi vencido por guerrilheiros, mas por fim se tornou vitorioso. 12.000 dos 144.000 estarão enfileirados sobre o nome de Gade. Amém, irmãos.
12.000 que se recuperaram de sua apostasia. Derrotas, reconheceram suas transgressões, reclamarão as promessas de Deus, levaram suas vestes no sangue do Cordeiro e entraram como vitoriosos na cidade de Deus. Apocalipse 7,14. É muito difícil para o coração humano reintegrar alguém que traiu sua confiança e desprezou o amor e a amizade com tudo infinito. Deus não apenas curará a apostasia e nos amará voluntariamente, mas ele diz também: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, e não me lembro. Então, que bênção maravilhosa, né? Deus, além de apagar nossos pecados, ele não volta a lembrar dos nossos pecados. Às vezes a gente perdoa um irmão, um primo, um parente, teu irmão da igreja, mas sempre está ali, na lembrança, né, o que ele fez conosco. Não apaga da nossa mente, né? Aquela ferida fica o tempo todo, né? Mas Cristo não. Cristo, ele apaga e nunca mais ele lembra, né? Que bênção maravilhosa para nós. Que ele vai apagar nossos pecados e a gente não vai ficar lembrando do que fizemos. Porque era pastores, os gaditas pediram que sua porção lhe fosse dada na terra que foi conquistada, primeiro do outro lado do Jordão. Tomaram parte da conquista da terra ao lado ocidental do Jordão, e não retornaram aos seus lares até receberem de Josué um honroso desencargo à porta do tabernáculo em Siló. Na bênção de despedida, Moisés evidentemente se refere à escolha da terra e à fidelidade deles, né? Quer que a gente seja fiel, né? Moisés pediu que todos fossem fiel a Deus. E nós também devemos ser fiel a Deus. Em tudo, irmãos. Em tudo que fizemos. Em nossa família e também na igreja. E também na nossa sociedade. Sua herança ficava entre o território de Rubens, ao sul, e a meio a tribo de Manassés, ao norte. A princípio, a herança de Gade incluía a metade de Gileade. Mais tarde, possuíram-na totalmente, tornaram-se tão intimamente identificados como Gileade, que em alguns casos o nome Gileade é usado como sinônimo de Gade. O caráter da tribo, completamente violento e belicoso, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabia manjar escudo e lança. Seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram tão ligeiros como corça sobre os montes. Então, aqui há uma característica, né, da tribo de Gade. Seus rostos eram como o rosto de leões. Ele era tão ligeiro como corça sobre os montes. Está escrito em 1 Crônica 12:8. Tal era a descrição gráfica dada dos 11 heróis de Gade, dos quais o menor valia por 100 e o maior por 1.000, que destemidos diante das entumecidas cheias do Jordão, se uniram às forças de Davi por ocasião do seu maior descrédito e dificuldade. Então, ele está sempre disposto, né, a guerrear. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa característica de Gade, né? Guerrear, ter força para guerrear em favor de Cristo. Gade, embora separado do restante de Israel, a oeste do Jordão, manteve ainda algumas ligações com eles. Das seguintes palavras de Acabe: inferimos que Gade era considerado uma parte do reino do norte. Não sabeis que vós, que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar a mão do rei da Síria. 1 Reis 22:3. Tiglat e Písel levou Gade cativo para a Síria, e os amonitas habitaram sua cidade nos dias de Jeremias. 1 Crônica 5:26. O profeta lamenta a situação nas seguintes palavras: acaso Israel não tem filho? Não tem herdeiro? Por que então possui Milco, Maloque? Agade, seu povo habita nas suas cidades. Aqui, quando diz Milco, Maloque, irmão, é que adoravam, né? Deus pagão, naquela época. De todas as tribos de Israel, somente Gade e Rubens retornaram à terra que seus antepassados haviam deixado. 500 anos antes, com suas ocupações inalteradas.
A civilização e a perseguição do Egito alteraram a ocupação na maioria das tribos. Basilai, amigo de Davi, era Gileade. Está escrito em 2 Samuel 19, 32 e 39. E também era Jefté, aquele homem valoroso. Entre os personagens dignos de Gileade e Gade estava Elias, o tesbita, que por sua palavra bloqueou o céu durante 3 anos e meio. Então aqui, irmãos, vimos homens de fé, homens guerreiros, homens tementes a Deus, né? Homens prontos a guerrear. E nós, como que estamos prontos a guerrear? A sair vales e valados, a pregar a palavra de Deus sem medo? As autoridades, a outros lugares como de Ubanda, Candomblé? Será que estamos ainda com medo? Cadê nós, como os conhecedores da reforma, estudantes, né, de vários livros proféticos que nos traz fé e esperança de como devemos nos comportar, como nos devemos nos guerrear, como esse aqui hoje, de Gade, que mesmo errando, mesmo traindo, né, o pai quer vender seu filho amado, contribuindo para esse erro, mas voltou para Cristo com todo temor e fé em Deus e suplicando pela presença de Deus, tendo fé que Deus está conosco, né? Outro testemunho, irmão, eu saí para... A gente teve um dia na igreja de pregar os folhetos, né, de 2 em 2. E aí passamos por uma rua que tem vários prostíbulos. Prostíbulo é casa de prostituição. E eu estava com a irmã. Aí ela ficou de um lado e eu fiquei do outro, né? E tinha hora que ia nós duas. Quando chegou nesse prostíbulo, aí eu entrei, eu falei, embora, irmã. Ela, eu mesmo não vou entrar, não. Tu vai entrar? Eu falei, vou. Porque Jesus não fez acepção de ninguém. Ele não fez acepção de ninguém, irmão. Nem de como se comportava cada um. Mas o objetivo era pregar a palavra. E o Espírito Santo ia fazer o trabalho. Igual nós hoje mesmo. Devemos pregar a todo lugar. Não devemos temer. Porque é um prostíbulo, porque é um bar, porque é uma casa de Ubanda, porque é uma casa de candomblé. Temos que pregar o evangelho. E aí eu preguei, levei a palavra de Deus para todas aquelas almas que estavam ali, né? Vivendo a vida errada. Mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra, né? O poder está no Espírito Santo e não nós. Nós somos só instrumento de levar a mensagem, né? Aqui como Elias. Elias também levou a mensagem, né? Ele foi um instrumento de Deus. Basilai também. Jefté também. Então, Elias, o tesbita, que por sua palavra bloqueou o céu durante 3 anos e meio. Então, olha que fé, irmão, de suplicar a Deus por não chover 3 anos. E Deus ouviu o clamor. Em resposta à sua oração, as nuvens novamente derramaram água sobre a terra. Então, ele pediu para suspender e pediu também para voltar novamente. Elias foi honrado por Deus, como nenhuma outra pessoa jamais foi honrado. Hebreus 11, 5. E quando se aproximou o tempo de sua transladação, atravessou o Jordão para a terra de sua infância, onde, mediante a graça de Deus, ganharam aquela força de caráter que o capacitou a repreender destemidamente a Acabe e Jezabel. Então, ele, com toda a fé em Deus, ele repreendeu, né, as ações má. E a gente também tem que ser igual esses irmãos aqui, guerreiros, temente a Deus, cheios de fé. Foi sua própria terra natal, em Gileade, que os carros conduziram em triunfo ao céu. 2 Reis 7, 2, 7, 14. Uma vez ele retornou à terra, quando Moisés apareceu em glória ao monte da transfiguração e conversou com Jesus sobre o grande sacrifício que estava prestes a ser oferecido em Jerusalém. Então, Moisés ouviu o que ia acontecer com Jesus, né? Jesus passou para ele o que ia acontecer. Lucas 9, 28. Então, irmãos, a mensagem de hoje para nós é que não devemos temer a Deus, mesmo errando. Tem um intercessor intercedendo ao Pai Todo-Poderoso por nós. Que não devemos temer, não ficar com vergonha, não devemos ficar acanhados diante de nossas ações,
mesmo que a gente viu que é vergonhoso. Temos um Deus todo-poderoso intercedendo por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em perdão de nossos pecados, pronto para nos perdoar e ouvir o nosso clamor e as nossas faltas, nossas falhas e transgressões. E só Ele é quem nos perdoa. Só Ele é quem perdoa os nossos pecados. Espera aí que o tablet saiu aqui. Espera aí, irmãos. E também, irmãos, desde quando eu comecei a participar daqui das orações 4 da manhã, eu vi mudança na minha vida e na vida das minhas filhas. E mesmo passando por uma prova tão grande, eu estou vendo mudança também na vida do meu esposo. Que às vezes a gente não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer para que ele venha estar nos caminhos do Senhor, né? Então, só Deus é que sabe. Às vezes um sofre para outro aceitar Cristo. Aqui, no último texto que fala sobre Gade, diz que todas as tribos de Israel, somente a de Gade e Ruben, voltaram para a terra, né? E também Basilai, amigo de Deus, era gileadita, assim como Jefté, aquele homem valente. Entre os dignos personagens de Gileade, Gade, estava também Elias. Então, irmãos, vamos ser um Elias, vamos ser um Basilai, vamos ser um Davi. Somos humanos, somos pecadores, mas devemos reconhecer um Deus verdadeiro, cheio de poder para perdoar os nossos pecados e nossas falhas. Essa é a minha mensagem para nós nesta manhã. Amém.